Pois então, gente, bem-vindo todo mundo que está aqui. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, para ver juntos, né? E conversar um pouquinho sobre esse site aí, que foi o Julião Vilas que fez esse site para a gente durante a residência, né? Aqui da residência hoje, eu acho que está só eu e o Luiz Naveda. Mas também tem a Flávia Mafra e o Luiz Prete, né? Eu vou falar um pouquinho, né, assim, resumidamente, o que foi essa residência, né? Que foi a proposta de uma residência dentro de uma cava de mineração, de uma cava a céu aberto, né? Não sei se todo mundo conhece exatamente o que é uma cava, se tem no imaginário o que é uma cava de mineração a céu aberto, porque elas costumam ficar escondidas, né, atrás de capas de montanha. Mas aqui, ó, tem algumas imagens no site, né? Quer ver? Vou mostrar uma imagem aqui, logo no início. Vocês estão conseguindo ver o site? Sim. Ó, essa é uma cava de mineração a céu aberto. Então, a gente fez essa residência de setembro até dezembro, e a gente tinha um apoio, um apêndice, assim, né? Estava chamando do apêndice da residência, que era ali na vitrine do Centro de Referência da Dança, que fica no Teatro Marília. E aí a gente ia levando algumas materialidades da cava, processos de criação, era um pouco a nossa cozinha lá também, essa vitrine, né? E uma relação, eu não sei se todo mundo aqui conhece a vitrine ali do Teatro Marília. É um lugar bem interessante, assim, sobretudo quando a gente, né, pensa essa relação com a cava, que as cavas costumam ser mais escondidas, né? Não é um lugar de muito acesso, assim, e a vitrine é essa coisa exposta, né, para a rua. Então, essa relação me interessava, assim, né, quando eu fiz essa proposta, assim, de fazer aparecer, né, todo esse universo, assim, e as dimensões que compõem essa cava, né? E a vitrine me pareceu um bom lugar. E é isso, e paralelo a esses processos de criação, né, que estávamos mais assim ligada à performance, o Luiz Naveda ao som e tecnologia, a Flávia Mafra à luz, ela trabalha com iluminação, e o Luiz Prete com audiovisual, ele trabalha com cinema. Só que, assim, ao mesmo tempo, é todo mundo muito multi, né? O Luiz, né? Ele trabalha com cinema, mas ele também toca, ele flerta com a música, o Luiz Prete, né? A Flávia também, ela tem uma formação em gravura na Belas Artes, eu tenho artes plásticas, escultura e dança, então todo mundo bem multi, assim, e a ideia era se contaminar com isso, né? E alguns trabalhos foram sendo desenvolvidos durante essa residência, e eu convidei o Julião também, que ele é designer e ele é artista também, né? Então eu pensei que ele poderia ser uma pessoa interessante para fazer site, assim, com uma sensibilidade, assim, inclusive para experimentar coisas, né? Eu lembro que a nossa conversa inicial foi muito assim, no sentido de ser um site não só para registro, também, né? Um jeito de compartilhar e de desdobrar esse lugar distante e ermo que é a cava. Quer dizer, distante nem tanto, né, na vida, porque essa que a gente frequentou, por exemplo, era no bairro Taquaril, muito perto, assim.
7 minutos de carro, você estava no centro da cidade, perto do Hospital da Baleia. Eu tive essa conversa inicial com o Julião, de repente, né, ir fazendo, também propondo coisas experimentais no site, né? E aí a gente começou no site, com o site logo de início e deixava um recado lá, alguma coisa no sentido site em constante processo de criação, né? A gente estava num processo de criação juntos também, né? Trocava bastante nesse sentido. Não sei se alguém aqui já chegou a entrar no site, vocês já chegaram a ver um pouquinho. Não? Gente, vocês podem ir interrompendo também, quiser fazer alguma pergunta, puxar um fio, ir para outro lado, para ser mais fluido mesmo, um bate-papo. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Começa com essa imagem, né? Em seguida, a gente apresenta um pouquinho aqui o que é esse projeto, né? Que ele tem um histórico também, né? Ele não começa agora, né? Em setembro. Em setembro, ele começa na circunstância da Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte, né? Nesse edital. Só que ele começou bem antes, né? De maneira independente, inclusive, né? E aí eu fui amadurecendo as coisas, fui, né, gerando materialidades, até ir sistematizando e começar a entrar em alguns editais. E também é muito trançado com minha pesquisa de doutorado, né? Funcionou quase que como um laboratório mesmo. E que o Rio, inclusive o Marcos Rio, né, que está aqui, começou a me orientar. Então, ele acompanhou boa parte assim, desse processo, até minha qualificação. E aí, eu considero que essa é a terceira vez assim, de uma residência na Cava, né? Porque eu comecei lá em Papagaios, de maneira independente, e aí depois eu fui para essa cava aqui em Belo Horizonte, no edital Corpo Território. O Luiz Naveda também estava, o Tuca Pinheiro. Estávamos nós três, né, desenvolvendo um trabalho juntos, e depois nessa circunstância da lei municipal, né, de Belo Horizonte. E que aí a gente conseguiu fazer esse site aqui, que ficou muito legal. Assim, o Julião, ele arrasou. Aí tem essa parte aqui bem solta, assim, propositalmente mais bagunçada, né? Com essa ideia de caderno de processos. Que tem fotografia, vídeo, tem alguns escritos também. Cadê? Fotografias de escritos em algum lugar por aqui. Tem essa parte dos trabalhos mais configurados, assim, vamos dizer, o caderno de processo é mais cozinha, assim, né? Aqui já alguns trabalhos um pouquinho mais compostos que a gente foi desenvolvendo. Tem esse aqui que o Naveda propôs. Eu vou clicar aqui um pouco, Naveda. Você quer falar um pouco sobre ele? Já tá saindo som aí. As pedras. Peraí. Tem que ligar esse negocinho ali em cima. Esse clique, Ixi, travou. Peraí, gente.
Bom, vou sair dessa parte que deu uma travada aqui. O que vocês estavam vendo aí? Estava saindo algum som para vocês? Tava, mas não tinha imagem. Não tinha Das imagem nenhuma. pedras. É. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá sem imagem. Você quer tentar compartilhar daí essa parte, na vida? Será que aí vai carregar? Pode ser no computador também, né? Pode ser. Pode ser? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e você pega aí. Tá bom? Que aí bom que você aproveita e já fala um pouquinho. Foi? Foi. Tá dando para ver, então? Ó, agora apareceu. Tá dando para ouvir o som? Não, está sem som. Agora eu só vejo a imagem. Nenhum som, né? Sem som. E se você acha que não vai dar para colocar mesmo, então vocês vão ter que ouvir lá. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona. Como é que funciona, não? Como é que foi o processo? Bom, primeiro sobre a residência, né? Assim, e eu cada vez mais estou sentindo esse trabalho como um surgimento de um depoimento que a mineração existe e os processos artísticos expondo essas coisas que às vezes ficam escondidas nessa camada social, que assim como as cavas ficam escondidas. Então, eu ando ouvindo muita coisa, e eu acho que a Morgana tem um feeling para essa questão impressionante e eu acho que está no momento certo. Então, ela me deu o privilégio de entrar nesse processo, nos vários processos que ela está desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, é uma cilada, porque é muito difícil tirar uma parte sonora e transformar isso em uma estética musical, ou mesmo falando só de sonora, que acompanhe e que seja, ao mesmo tempo, inovadora, porque pelas várias questões ambientais, sonoras, e estou falando de ambiente sonoro, que implica estar num lugar aberto, sem vida, praticamente sem vida movente, sem vida estruturada, que se bate, que faz som, né? Então, o grande desafio um dos grandes desafios é onde que está esse som, como é que eu vou gravar isso, e como é que eu vou produzir isso. Tem uma metáfora que até eu acho que eu descrevo um pouco nesse trabalho, que a gente parte da pedra em si, que tem um processo sonoro, ela é transformada pela própria indústria, ela vira metal. E esse metal vira eletrônica que nos alimenta, hoje em dia, que alimenta toda a produção musical. Então, por exemplo, quando eu coloco, insiro, nos nossos testes, até quando a gente começou a testar com música eletrônica, coube muito bem, a gente não sabia por quê, mas porque essa metáfora do metal e da origem do metal, encobrindo todo esse processo, tacitamente ou explicitamente, está aí. Então, isso fez com que a gente tivesse que, por exemplo, bater as coisas, produzir som e não esperar que o som saísse das cavas ou dos processos. E, na verdade, essa característica até ríspida, que eu acho que caracteriza desde das residências anteriores até essa, e meio que coaduna com a gravidade social que a gente vê no processo. Mas, enfim, dentro do caderno de processos tem, além desse trabalho, tem outras gravações, com vídeo 360, algumas gravações em 3D das texturas que a gente viu ali, e aqui é um dos trabalhos finalizados, onde eu escaneei essas pedras que vieram da cava. E elas ficam girando aqui. Se você ligar esses seletores, você tem música eletrônica e um fundo que emula essas máquinas no fundo das cavas aqui. Isso é bom ouvir com headphone. E quando você clica nas pedras, elas começam a fazer sons que a gente produziu com as próprias pedras. Você pode também navegar esteticamente, poder exibir isso de alguma forma, poder clicar a pedra para, né? Poder interagir
com esse processo. O diálogo aí, falando do site com o Julião, foi como a gente ia produzir, e isso é uma tecnologia muito nova, de um processo que eu comecei a aprender, inclusive, durante o modelo de programação, onde ele abre esse fundo e a gente deixa essas pedras voando aí como som. Então, esse foi o trabalho para inserir essa janela desse processo, tentando desviar das várias problemáticas que o processo artístico que a Morgana propôs, como é que eles afetavam a gente. Eu acho que é isso. A gente trabalhou muito no sentido, assim, com relação ao som. O som, assim, para mim é um elemento muito forte, assim, desde muito antes, né? Porque, enfim, como eu sou de uma cidade minerária, Itabira, né? E eu vivi lá até os 19 anos, e os meus primeiros trabalhos nesse sentido, lá para 2016, começou um fragmento de imagem que eu estava guardando, era muito essa percepção sonora, assim, do silêncio, entre aspas, nas madrugadas, né, de Itabira à noite, assim, que isso era tão naturalizado para mim, né, quando eu vivia lá, que foi preciso de eu sair, mudar de lá e voltar lá numa ocasião de férias para perceber, assim, porque eu senti uma angústia na madrugada lá, sabe? Assim, e quando eu voltei que eu percebi essa relação desse som, que o silêncio de lá era um som de mineração ao longe, assim, de madrugada. E eu comecei a tentar gravar isso também. E realmente, assim, como o Naveda falou, é difícil gravar alguns sons, né? Sobretudo eu, que não é o meu campo, assim, não tenho tanto equipamento correto para isso, mas enfim, comecei a fazer algumas buscas, algumas pesquisas também na internet, em bancos de sons, para achar sons similares, sabe? Assim, e fui juntando isso, até começar a desenvolver esses trabalhos nesse sentido. E aí, em 2016, fiz o Licêncio, né, que é uma escultura sonora com esse som dentro. Enfim, até que eu conheci o Naveda depois e a gente começou a trabalhar juntos, assim. E durante a residência, a gente se falou muito, assim, numa paleta sonora, né, Naveda, assim. Eu estava fazendo uma paleta de cores também. Enfim, a gente ficava observando muito, sabe, assim. E tinha alguns sons que a gente observava, assim, que a gente não precisava fazer muita coisa na cava, só que era isso, era difícil de captar. Então, como materializar isso, né? Assim, e aí a gente, né, o Naveda fazia de diversas maneiras aí. Às vezes é banco de som mesmo, às vezes é tentando captar, às vezes né, tocando alguma coisa, assim. E aí a gente foi fazendo essa paleta, assim, no sentido de som de vento, tem muito som de vento lá dentro, som de a gente andando assim naquele cascalho árido, de pedra batendo, som de escavar também, o som das máquinas ao longe, os sons metálicos que são diversos, né? E a gente foi colecionando esses sons na nossa paleta como um baralho, né, para a gente trabalhar com ele, assim. E aí a gente tem alguns trabalhos nesse sentido também, né? Um que foi desenvolvido até no edital anterior e outro durante essa residência, assim, mas nesse lugar de uma estrutura improvisada, né? A gente tem uma estrutura preparada, sim, mas não fechada, né? A gente tem cartas para um jogo, né? Para um jogo de composição, assim, entre corpo, movimento, né? A matéria e essas sonoridades.
E às vezes o público, né? Por exemplo, foi. Você consegue compartilhar na V da tela? Colocar aquele trabalho que a gente fez dueto por um fio? Ai, tá sem o som, né? Não tem como sair o som daí na vida. É, não sei como isso funcionaria. Enfim, esse trabalho é um fio de cobre que está passando no vidro da vitrine, por dentro e por fora, assim, sabe? Num desenho meio silhueta mesmo, de montanha, assim, por dentro e por fora, que está conectado ao computador do Naveda, né? E há um sensor de movimento também, né? De toque. E ele, dependendo do tipo de movimento que eu interajo com ele, ele dispara algumas sonoridades desse baralho sonoro aí que a gente foi elencando. E lá fora também, as pessoas podem interagir. E aí isso formam duetos, assim, entre... Na verdade, assim, é mais que dueto, porque tem o Naveda também, né? Com o som também, né? O som também está compondo. Mas em termos de corpo humano em movimento, vai formando duetos entre eu e o público, assim. Começa um trabalho de composição mesmo, no dentro e o fora. E teve uma figura super interessante, né, na vida, que apareceu lá e ficou assim uma hora. E aí ele começa assim, com um movimento muito nas pontas do dedo, e é impressionante como ele vai expandindo o movimento à medida que ele vai dando tempo, que ele vai ficando lá, ele vai expandindo para o corpo e expandindo a percepção também, sabe, de composição, com o som e comigo, assim. E eu também, né? Ele e eu. Porque quanto tempo que a gente ficou na vida nesse. A gente ficou um bom tempo, né? 2 horas e meia. É ele. E depois ele foi, chamou mais os amigos dele, assim, eu acho que ele deve morar por ali, sabe? Nessa região. E é um trabalho duracional, assim, porque ele é muito instalacional também, né? Tem uma coisa escultórica que traz uma coisa duracional, uma coisa do tempo para além do humano, né? Então, pode ficar ali. E as pessoas podem passar, podem. E tem essa a vitrine, né, que é uma quase proximidade, uma proximidade diferente, né? É, Esse espaço é muito único para se fazer isso, né? Não sei se teria outro espaço em Belo Horizonte para a gente poder fazer esse tipo de interação com o externo, né? é, é um trabalho que esse elemento aí da arquitetura ele é fundamental, né? Esse vidro aí que separa. É. Mas foi uma experiência, assim, para mim, muito forte, assim. Marlon, bem-vindo. Tudo jóia?
A gente já está aqui. Pessoal, bom dia. Boa noite, bom dia, tô doido. Vou ficar mais off que eu tô meio que em trânsito aqui, mas estou acompanhando, gente. Tranquilo. Marlon, a gente está gravando, tá? Que a gente vai disponibilizar no YouTube depois. Tranquilo, tranquilo. E aí? Morgana, Oi. então o site vai ser o espaço onde vocês vão dar continuidade, né? Porque pelo que você falou, vocês iniciaram todo um processo, né? Existe um corpo de resultados e vocês vão dar continuidade a isso, é isso? Na verdade, assim, a impressão que eu tenho é que eu vou dar continuidade a isso uma vida inteira, mas em termos burocráticos de projeto desse edital específico, a gente está finalizando agora. Mas o site ele foi sendo feito em paralelo, sabe? Não foi uma coisa assim... a gente fez uma residência e depois, no final, o Julião foi lá, fez o site. Não, foi sendo uma coisa trançada. E o site ficava com esse recado, site em processo de criação, constantemente em processo de criação, uma coisa assim. Mas vamos ver como que a gente, de alguma maneira, com certeza, eu vou continuar desdobrando isso, possivelmente na vida também. Vamos ver como a gente vai continuar, né? A sensação que eu tenho é que você, junto com na vida, né, junto com os convidados, acabaram abrindo uma bela de uma picada, com facão, bota e tudo, né? Assim, num lugar assim, um ponto cego, né? Sim, exatamente isso que eu estava falando no início. A minha sensação agora é essa. O ponto, vocês assim trouxeram, graças à intuição da Morgana, né? Essa sensibilidade que você referiu na vida, foi aberto um ponto cego sobre sobre uma localidade, né, que explicita uma geopolítica bem densa, bem complicada, que explicita paisagens cegas e apagadas, que explicita referências e vínculos invisíveis, né, em todos os níveis, no nível econômico, nível político, nível social, nível simbólico, nível acústico. Nível acústico, a Morgana estava falando, né, que ela antes não ouvia, e depois que ela voltou para o silêncio barulhento de Itabira, né, e não tem a menor dúvida. Paisagístico, né, que a gente não enxerga essas cavas. E não tem a menor dúvida que isso pode ser assim um foco para a vida toda, porque eu vejo vocês apenas iniciaram essa picada, né? E atrás dela, vocês mesmos podem continuar descobrindo, né? E vocês podem continuar abrindo a picada, e atrás dela eu acho que ainda podem vir uma série de outras coisas. Porque eu trabalho muito, sei lá, muito imersivo para qualquer pessoa que viva em Minas Gerais, que vive em Belo Horizonte, onde a realidade da mineração ela é evidenciada, mesmo que a gente não queira ver, esfregam isso na cara da gente, de uma maneira ou de outra. E da mesma maneira que esfregam na cara, tentam ocultar. Então, é uma relação muito ambígua, né? Muito até perversa, né? Muito, Marcos. Uma coisa que eu fiquei surpresa, que eu percebi isso durante a residência, foi que eu acho que a maioria das pessoas, assim, pelo menos as que eu fui conversando, não tem no imaginário assim, o que é uma cava de mineração, mesmo as pessoas aqui de Minas Gerais, justamente porque normalmente elas estão escondidas atrás de uma capa de montanha, as pessoas não têm isso no imaginário. E aí, quando as pessoas conhecem, e sobretudo quando alguém que não conhece está imerso nesse local, isso traz uma outra dimensão para a pessoa, sabe? Fenomenológica mesmo, assim, sabe? De múltiplas camadas, dimensões, de corpo mesmo.
porque você ter essa experiência de corpo dentro desse local é difícil você ir traduzindo essa experiência de corpo. E existe uma convivência com essa situação antes dos desastres e uma convivência com essa situação após os desastres, né? Porque muitas pessoas elas estavam tão próximas, né? Os corpos estavam tão próximos que esses corpos acabaram pagando com a própria vida, né? Enfim, nossa, assim, o Wisnik, né, naquele livro dele, que eu adoro, assim, eu acho um livro muito sensível, assim, Maquinação do Mundo. Porque, assim, ele tem uma pesquisa com o Drummond e tal, só que ele vai em Tabira e ele teve um feeling de uma sensibilidade de conseguir descrever a percepção de corpo dele dentro daquela paisagem, sabe? E eu me identifiquei muito com aquilo, assim. Eu me senti contemplada, sabe? A maneira como ele falou, assim. E nesse livro, eu acho que quando ele escreve esse livro ainda não tinha acontecido o crime de Brumadinho, tinha acontecido de Mariana. Não me lembro bem, mas eu acho que ele compara o de Mariana com o de Tabira, assim, duas naturezas de crimes e catástrofes diferentes, mas da mesma origem, sabe? Aí ele fala assim, de Mariana, uma coisa espetaculosa, sabe? Assim, muito impactante, assim, muito estrondosa, e o de Tabira, um crime silencioso, ruidoso e contínuo ao longo do tempo, assim, sabe? Por anos. Duas naturezas de crimes diferentes, assim, né? E de impactos diversos, assim, diferentes, né? Mas... Eu percebo que é um assunto assim que abrange basicamente todas as nossas questões, todas as nossas feridas, todos os nossos medos, né? Todas as nossas contradições, né? Porque como o próprio Naveda falou, querendo ou não, nós somos dependentes desse ferro, né? Para tantas coisas, né? E é tão contraditório para nós, né, reconhecer isso, porque ao mesmo tempo que nós mineiros, né, sofremos assim tão na carne, tão na pele, né, as destruições, os desaparecimentos e toda essa ambiguidade, né, porque a gente vê as montanhas desaparecendo, né, mas a gente não tem um acesso fácil às cavas. Então é um morde-sopra, né, uma explicitação e um apagamento ao mesmo tempo, né? Que aí, quando você falou do crime, a partir de tudo que o trabalho de vocês provoca, eu fico me perguntando, né, aonde está a semente desse crime, né? Uhum. Porque é muito seminal, né? Você vai na semente da exploração. Você vai, a cava é o início de tudo, é a gênese de toda a problemática, né? Tanto do lado bom, né, luminoso, porque, enfim, o ferro é uma riqueza que pode ser transformada em tantas coisas interessantes, como do lado mais sombrio possível imaginário, né, que é da má intenção, da exploração desigual, né, que gera um tipo de riqueza que é distribuída de forma desigual, né, e que faz uma exploração estúpida, grosseira, violenta, né? Fico me perguntando se esse tipo de extração não poderia ser de outra forma, né? E aí a gente vê claramente, pelas dimensões gigantescas das cavas, a imposição a imposição egoísta do capitalismo, né?
de sempre mais, de sempre mais, de sempre mais, sempre mais. A qualidade não interessa a quantidade, quanto mais, e quanto mais para esse buraco sem fundo, né, para esse saco sem fundo, mais, e mais, e mais, e mais. Então, não tem satisfação, não tem vazão, não tem fim, né? Isso é para acabar com todas as montanhas, depois que todas as montanhas estiverem acabadas, ainda não vai ser suficiente, né? Uma imagem, eu não sei nem se em algum momento, né, a gente já deve ter conversado disso na vida, mas assim, uma imagem que ficou muito forte para mim, que ficava toda vez que a gente chegava lá nessa cava, a primeira imagem era assim, quando você olhava no horizonte, eu via uma montanha verde e parecia uma carne. Aí parecia que tinha um pedaço machucado, assim, sabe? Em carne viva. E aí, de repente, é como se você estivesse entrando naquelas vísceras, sabe? Assim, naquelas vísceras mesmo, assim, que é essa terra pelada, escavada e revirada, né? E aí começa a aparecer todas as cores dessa víscera, assim, né? E o peso e as texturas, assim, e é ambíguo, porque, assim, o visceral, ele tem uma beleza também, mas é um negócio perturbador, porque, assim, ao mesmo tempo que é um lugar difícil de ficar, tatilmente difícil, que é seco e você sente isso na pele, e às vezes é uma amplidão, é uma desproporção muito grande, né, para o nosso corpo de humano, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa sabe, que você fica ali, porque tem uma força, porque a terra tem uma força, né? E ali a gente está na terra crua. E aí a gente foi descobrindo assim situações que inimagináveis assim também, né? Assim, a gente começou a perceber alguns rastros de rituais, sabe? Logo na entrada assim da cava, que é um lugar alto assim, e conversando com segurança lá, parece que lá acontecem assim algumas cerimônias que, pelo que ele falou, parece que são de terreiros. É uma região ali do Taquari, é uma região que tem muitos terreiros, né? E também de culto evangélico. Domingo de manhã, culto evangélico lá. Obrigado, Flávio. Oi? Culto evangélico na cava? Na cava. Tem uma. Vê se no caderno de processo, eu acho que tem uma foto lá, que é bem daquele espaço, né? Tem tipo duas pedras assim grandes no centro e um círculo ao redor, assim, sabe? De lugares para sentar, pedras menores assim. Eu fico curioso para saber o que esses evangélicos vão buscar lá. Então, sabe que eu acho que tem a ver com aquela história da fé move montanhas, porque depois eu fui conversando e fui descobrindo que tem parece que é muito comum de subir em montes, assim, que tem essas passagens da Bíblia, né, do monte, E aí teve uma das nossas idas lá com o Anderson, né, Feliciano, a gente até escreveu A Fé Remove Montanhas, né? Esse lugar. Vocês encontraram isso já pronto? Isso aqui, essa pedra que está aqui no meio, é do tamanho de uma pessoa. A pedra está no... É maior, né? Maior. E a gente escaneou em 3D esse entorno. Aqui tem, não sei se está dando para ver o mouse, tem banquinhos de alvenaria. Alvenaria, pneu, né? Tem um pouco de cimento e pneu. E tem vários indícios, né? Isso aqui é algumas coisas que a gente mesmo escreveu lá, né?
Aí depois tem uma placa lá também que é bem assim, com uma identidade visual da própria mineradora, sabe? Então você acha que a placa é da mineradora. Só que aí quando você vai ler o conteúdo da placa, você vê que é da igreja, sabe? Você vê que é da igreja. E aí depois, conversando, né, com comunidades do entorno, assim, a gente foi ficando um pouco a par, né? Que parece que lá está sendo bom, que já era um lugar de disputa territorial política, a gente já sabia, né? Porque é uma cava, por exemplo, que é embargada, aí volta a atividade minerária, é embargada, aí de repente tem atividade clandestina minerária. Só que aí a gente descobriu que é um lugar também de uma disputa política religiosa também. A princípio seria uma cava desativada. Agora está embargada. Agora está. Não está podendo ter. Mas teve momento, por exemplo, no edital anterior, que eu, o Navedo e o Tuca estávamos frequentando lá, que ela estava em atividade, assim, tanto é que tinha trator lá dentro ainda, tinha banheiro químico, e aí dessa vez, tanto que no início a gente começou a primeira vez que a gente foi dia de semana, só que correram com a gente de lá, porque está tendo fiscalização dia de semana, porque não pode ter atividade, não pode ter ninguém lá, mas enfim, aí a gente descobriu que um bom dia para ir é final de semana, que, enfim, não tem tantas pessoas vigiando assim, e na verdade também, a gente é um lugar que as pessoas do entorno frequentam, porque é um lugar que corta caminho entre bairros, e surgiu imagens absurdas, assim, tipo de um atleta, uma pessoa correndo mesmo, fazendo a sua atividade física na cava. Assim, no meio dessa coisa, de repente, num nada, assim, você acha que não tem ninguém aí, aparece uma pessoa correndo, bem atleta, assim. Aí desaparece no meio da terra, aí aparece de novo. Que interessante, muito surpreendente ser tão próxima, né? Ser num bairro residencial urbano, né? Dentro de um perímetro urbano. E essa. Não, é tão impactante e inspirador ao mesmo tempo, né? Eu me reconectando com todo o início, né, do processo, das nossas conversas e percebendo até onde vocês caminharam. Nossa, isso dá pano para muita manga, faz a gente refletir sobre muitas questões, né? Nossa, muitas, assim. E aí a gente recebeu alguns provocadores, sabe, durante a residência também, alguns artistas provocadores, porque é isso, assim, uma coisa eu já tinha percebido, né, que é uma paisagem que com uma gravidade enorme e que é difícil mover e criar. Não é fácil mover e criar, você ter esse ímpeto imersa também nesse lugar, porque é uma paisagem que pesa, assim, né? Então, esses artistas provocadores vinham nesse lugar para ajudar também. Bora lá, né? E aí a gente recebeu o Vladimir Rodrigues, que é um coreógrafo colombiano, que tem um trabalho muito... Tchau, Lu, graças pela presença. Que tem um trabalho muito interessante com chão, piso móvel, que chama. Eu já tinha feito um curso com ele há uns 10 anos atrás, assim, e aí eu fiquei pensando, aí por coincidência eu fiquei sabendo que ele estaria no Brasil na mesma época, conversei com ele, assim, né, fiz uma provocação para ele provocar a gente, assim, né, como seria trabalhar o piso móvel nesse outro chão, né, com essa qualidade de chão, né, que é esse chão da cava, que é esse chão fragmentado, que é esse...
E foi bem interessante, assim, bem forte, sabe? Assim, e aí teve a Dudude, que veio, fez uma provocação, ela se lembrou muito do Butô lá dentro, sabe? Uma coisa fantasmagórica. O Marcelo Castro, o Anderson Feliciano. O Anderson vem desse lugar mais da dramaturgia, sabe? E da performance também, mas ele vem da literatura, né? Então e tem uma coisa como poética também, como uma dramaturgia. O Marcelo, na verdade, todo mundo muito misturado, né? Mas você vê ali de onde. Coloca aquela imagem na vida do trabalho que foi feito com o Vladimir. E foram feitos. É um trecho que está aí. A partir do piso móvel que a gente ficou trabalhando, só que nesse local, né? Que era uma coisa meio sem fim, assim, de subir e rolar, e às vezes tentar rolar para cima, uma coisa meio Sísifo, assim, né? Teve o vídeo também, esse trechinho que o Luiz Prete fez a partir de uma provocação do Dude, né? Que tem um som também, esse vídeo. É tão inóspito e ao mesmo tempo diz tanta coisa, né? É. Enfim, depois também, se quiserem olhar com calma o site, né, e ouvir os sons, porque os sons são muito importantes, assim, geralmente, nos trabalhos, sabe? Você divulgou o link do site no WhatsApp? Divulguei no WhatsApp e tem um Instagram do projeto, está lá divulgado no Instagram do projeto também, Residir a Cava. Que aí dá para ver, tem muitos trabalhos, tem muitos fragmentos também no caderno de processos. E tem muita coisa que a gente não conseguiu colocar também, seja por formato, seja por dimensão, seja por quantidade. E essas coisas, Marcos, que a gente vai ter que trabalhar de alguma outra forma. Tecnologias, modos de entender os processos, tem um Com monte de coisa no certeza. caminho. Com certeza, eu vejo que os desdobramentos aí de tudo que vocês já fizeram são infinitos, né? É, Apontam para várias direções. é. Na verdade, o trabalho de vocês é esse mineral precioso, né? Que vocês escavaram. Eu vejo assim, é um ferro transmutado em ouro, né? Tem um trabalho alquímico aí, né? Que vocês operaram através da energia da arte, né? A arte foi o fogo alquímico que transformou esse ferro, essa poeira, esse isolamento em sentido, né? Em sentido simbólico, em sentido. Em sentido. É,
E imaginação, né? Eu fico muito com isso na cabeça, né? De fazer aparecer essa paisagem, né? Fazer aparecer, assim, fazer aparecer seu movimento, a sua luz, o seu som, as suas disputas territoriais, suas questões simbólicas também, né? Formais, simbólicas, políticas, fazer aparecer e compor com isso, né? Compor e jogar com isso, né? Eu acho o material riquíssimo, gente. Nossa, muito bonito. Eu sabia que ia dar nisso. Nem eu. Não, eu sabia, eu não tinha Você dúvida. sabia? Eu sabia, não tinha dúvida. Por tudo, né? Pela maneira como você chega até esse assunto, né? Eu faço ser de Tabira, pelo teu engajamento, né? Pela tua necessidade, pela urgência, né? Porque no início o que você trouxe foi a urgência, uma urgência. É. Né? Você não sabia por onde entrar, por onde começar, mas você tinha essa urgência, e essa urgência foi o seu guia, né? Sim, sim, e é isso, né? No início, muita coisa fica no nível da intuição e da percepção, né? Muito fenomenológica. Assim. Eu tenho muito isso, eu sou muito sensorial, muito tátil. Graças a Deus. É. E aí, às vezes, assim, até conseguir elaborar isso né, em palavras, assim, tudo que eu percebo assim, em termos de corpo, não é fácil. Assim. Mas eu acho que é o caminho mais interessante, né? Porque na fenomenologia o Merleau-Ponty falava mesmo, né, que o conhecimento não começa na razão, nem na linguagem, né? O conhecimento começa no corpo. Por tudo aquilo que o mundo invade o corpo sem pedir licença. Aí é o germe do conhecimento. Depois é que o corpo generosamente cede a experiência para a razão, e aí a razão simboliza e transforma em linguagem. Mas que o momento inicial, o momento seminal do conhecimento é o corpo. É o tato, o olfato, a visão, a audição, e todos os outros sentidos que foram descobertos depois, né? O senso de localização, o equilíbrio, a relação entre corpo, o chão, o céu. Primeiro é isso, não tem como, né? O conteúdo ele é alimentado pela experiência do corpo no mundo. Depois a gente transforma isso em linguagem, né? Sim. Então você tá no lugar certo, como artista, inclusive. Eu acho que é desse lugar mesmo que tu tem que começar. Né? Por mais desafiador que seja, numa civilização que prioriza a razão, né? A gente é muito, no primeiro momento, condicionado a negar o corpo e a supervalorizar a razão. E cada vez mais na virtualidade, né? Isso é um incômodo muito grande para mim, sabe? Assim, né? Quando eu falo virtualidade, né, estou falando dessa dimensão que é da nossa natureza humana mesmo, né? Dessa concretude do virtual, materialidade, virtualidade. Só que eu fico achando que a gente desbandeou para a virtualidade e está desbandeando cada vez mais e não sei, eu fico incomodada com isso, sabe? Assim, penso eu que inclusive assim, grande parte desses problemas ecológicos, né, é problema de não saber lidar com a materialidade, assim. Está tão na virtualidade que não sabe lidar com a dimensão da matéria, que é vida, né? Assim, porque fica tentando negar a morte, né? Através da virtualidade, superar a morte, porque a matéria padece, né? Mas é vida,
Se você... A morte, a matéria, a gravidade é vida, né? Quando que a gente vai olhar para isso, encarar isso e lidar com isso, né? E a sensação que eu tenho, né, vendo isso agora, a partir de uma outra perspectiva, com tantos mais elementos, né, com tantas mais informações, a sensação que eu tenho vendo, por exemplo, essa imagem da vinheta é de um ser, o corpo, buscando desesperadamente a sua cura, né? Uhum. Porque você está no extremo oposto disso que você mencionou, que é essa doença das redes sociais, a doença do virtual, né? Que está, inclusive, levando jovens entre 15 e 25 anos a preferir se matar, né? Quer dizer, no outro dia eu ouvi uma médica falando, uma mulher do campo da saúde, dizendo que atualmente, não é só no Brasil, no mundo, a segunda causa mortes de jovens é o suicídio. E que, pelo andar da carruagem, muito breve, talvez até o final desse ano, ou início do ano que vem, a primeira causa mortes de jovens entre 15 e 25 anos no mundo será o suicídio. Não. Então, é essa desterritorialização total do corpo, né? Quer dizer, por mais que você negue, ele tá, né? O coração não pede licença para bater e os pulmões não pedem licença para respirar. É. Então, independentemente de qualquer cerceamento, de qualquer manipulação ideológica, de qualquer condicionamento criminoso, né? Tem um coração que continua batendo e tem um pulmão que continua respirando, independentemente da sua vontade, né? Uhum. E quanto mais você cerceia, né, quanto mais você tenta abafar, quanto mais você tenta negar essa pulsação, esse fluxo vital, mais doença você incorpora, né? Mais desespero, mais tristeza, mais perdição mesmo, né? Falta de noção, falta de orientação, você acumula. Acumula, né? Acumula não lidar com afeto, que afeto vem de matéria, né? Enfim, é muita coisa, né? Ser afetado atualmente dentro das redes sociais é quase sinônimo de humilhação, né? Você ser sensível, você ser afetado pelas emoções é quase sinônimo de humilhação, de fraqueza, né? Uhum. De uma fragilidade que não pode, não tem lugar nesse mundo enlouquecidamente idealizado, né? E desmaterializado, né? É. Você não pode, de forma nenhuma, demonstrar os seus afetos, né? Sejam eles de qual origem for. E aí eu vejo esse corpo desesperado, querendo voltar para o seu lugar de origem, né? Procurando a sua cura. Eu acho que trabalhos desse porte aí, Morgana, eu acho que eles estão mostrando possibilidades de cura, de reversão desses processos que estão se tornando muito dolorosos, né? Você imagina. Eu fico refletindo também, né? A juventude sempre, em qualquer geração, foi sempre o lugar da esperança, da força transformadora. É o momento em que o corpo humano está no auge da sua potência, potência física, biológica, potência reprodutiva, potência sensorial, né? Então, as gerações sempre depuseram muita esperança na juventude, porque as juventudes das gerações passadas sempre trouxeram essa potência, essa possibilidade, né, de mudança, de meter o pé na porta e falar, não, tá tudo errado, sabe? Tem que começar de novo, isso eu não quero, isso eu não faço. E o que a gente vê da juventude a partir, pelo menos, dos anos 2000, eu acho que esses processos de colonização do ser, né, da alma, do corpo e da alma, foram tão violentos
que apagaram da juventude essa memória, que impediram a juventude que cumprisse essa incumbência, sabe? Então, é uma juventude torpe, é uma juventude amarrada, é uma juventude intoxicada, que já perdeu a noção até de si mesmo, e que olha e não vê mais sentido em continuar vivendo. Uhum. Então, nós estamos vivendo exatamente o contrário, nós estamos vivendo uma vontade, uma pulsão de morte incrível de uma juventude que não se vê totalmente disfuncional, que não reconhece o seu valor, que não reconhece o seu papel como possibilidade transformadora. E diante da negação desse papel, não vê mais nenhuma razão para continuar viva, sabe? Uhum. Enfim, estou aqui viajando na maionese, mas são reflexões que me vêm em contato com o trabalho de vocês e com outras propostas também, né, que eu tenho. Sim, a mim também compreendo perfeitamente, eu também vou parando nesses lugares, assim. Então a coisa está tão assim urgente, né, que você precisou se enfiar dentro da cava, assim, porque você, então, que está conectada, né, que mantém atualizado esse corpo, né, que mantém atualizado essa dimensão fenomenológica, por ser quem você é e por ser artista que você é, não te restou nada além de mergulhar dentro dessa cava, na busca de uma cura, que não é só pessoal, não é só individual, que é uma cura, no meu entender, uma necessidade de cura geracional e uma necessidade de cura existencial humana, né? Eu não deixo de reconhecer nesse trabalho uma dimensão humanitária. Sim. Tem a ver com... Quando eu penso em composição, eu não consigo pensar em composição sem... Para mim, composição é política, né? É convivência. Para mim, composição é convivência, assim, entre diversos corpos, materialidades, de temporalidades diferentes, para além do humano, né? Convivência e composição, né? O que a gente está precisando trabalhar, né? Eu acho, assim. Composição, né? É. Botar várias posições juntas. É. E, com isso, criar sentidos, possibilidades de leituras, né? Composição, esse com é importante, né? Junto com, né? Junto com a cava, junto com a terra, junto com o minério, né? É o corpo, é a existência, é a pulsação de vida, é o fluxo vital, junto com, né? Porque a gente não está vendo um defunto, um cadáver, a gente está vendo um corpo dotado de fluxo vital, e isso é fundamental, né? Sim. Como extensão dessa coisa maior que é essa terra toda, né? Todos nós, enquanto corpos dotados desse fluxo, somos a continuidade, a extensão, né, dessa relação entre céu e terra, né? Nós somos telúricos, nós somos feitos das mesmas matérias, né, dessas pedras todas aí. Nós temos só o que difere você dessa pedra é a composição. É a composição, né? Né? Mas quando acontecer a decomposição... Quando acontecer a decomposição, vai ser uma outra fase da composição. É outra fase da composição, né? Você vai continuar compondo. Vai continuar compondo. E eu acho muito lindo você se fixar nesse conceito de composição. Eu acho que é uma chave importante aí para todo esse trabalho. É isso, gente. Obrigada demais pela presença, pelos passeios existenciais aí. Obrigado a todos os artistas, né? Obrigado a você e obrigado a todos os artistas que participaram disso, porque vocês abriram uma cava de luz aí, né?
Eu falei no início que era uma picada, mas eu acho que vocês não abriram uma picada, não, vocês abriram uma cava. Uma cava assim, muito luminosa e muito fértil. Eu acho que dá para extrair muita coisa ainda. Vocês apenas levantaram assim a ponta, vocês mostraram a ponta de um iceberg, né? Acho que muita coisa ainda pode surgir, né? E considerando muito especificamente o contexto da cidade de Belo Horizonte, o contexto do estado de Minas Gerais, o contexto do Brasil, mesmo do ponto de vista geopolítico, o contexto da América Latina, o contexto do mundo e o contexto do planeta, né? Sim. Eu acho que esse trabalho ele traz questões atualíssimas. Ele traz atualização de questões muito fundamentais que a gente precisa cada vez mais encarar. A gente já não está podendo mais fugir, né? É. Do constrangimento, de todo o constrangimento em que a nossa época nos impõe, né? Sim. Querida, um grande beijo no seu coração. Foi um prazer. Gente, graças, obrigada, Marcos, obrigada, Naveda, Uziel, Obrigado. Flávio, Marlon, que ficou quietinho aí, mas está aqui com a gente, Estou junto aqui, sempre. estou aqui ouvindo e encantado com o seu trabalho, Morgana, Naveda. Tenho acompanhado, né, pelas redes, né, pelo Instagram, agora pelo site. Estou assim muito feliz com tudo. Assim, tá tudo muito bonito, desde a residência lá no Teatro Marília, né? Já vi aquela grande potência desse trabalho e vê-lo agora assim, os desdobramentos dele é incrível. Então, assim, estão de parabéns. Isso me toca também profundamente, porque eu também tenho uma cava perto da minha casa. Então, mas é uma cava diferente, né? Uma cava, uma pedreira, né? Então, assim, tem desmantelado a serra da frente da minha casa e Que é em Sabará. em Sabará. E é isso. Então, assim, ver o trabalho de vocês me atravessa também, porque foi ver, assim, né? Eu cresci lá desde meus 11 anos, eu cresci lá. Então, eu fui vendo aquilo desmoronar, aquilo ruir também, sabe? E a casa também sentia aquilo, porque no estrondo a casa treme, os vidros quebram. E então, assim, o seu trabalho me toca muito, assim, também, sabe? Por essa experiência, assim, de vida, e estou encantado com o trabalho de vocês. E é isso, parabéns e sucesso para mais cavas, né? Já que elas estão aí, né? Que a gente use para alguma coisa Que a boa. gente faça, que a gente lide com elas, né? Para poder mudar coisas. Sim, e eu acho muito importante isso que o Marco Rio disse sobre a composição, sabe? Eu acho que a gente também precisa aprender a compor também com essas catástrofes que já estão feitas, né? Eu acho que seu trabalho, assim, ressignifica muito disso, desse espaço, né? Desse espaço que é já inutilizado, apesar, né, da questão da igreja, né? Me surpreendeu a igreja estar utilizando, mas eu acho que é um lugar também da gente criar outras topias para ele, sabe? Outros modos dele operar, outros modos da gente poder ver esses espaços, né? Não de deixá-lo simplesmente ocioso, que é isso que eles fazem, né? Tiram tudo e depois deixam aquele espaço totalmente ocioso, que não vai servir depois para nada, que não serve para plantação, que não serve para moradia, que não sabe, fica aquele buraco, né? Fica só a cava. Então, assim, residir a cava é resistência, é muita coisa bonita, assim, sabe? É fazer surgir um espaço novo, assim, uma outra utopia, assim, que é importante pra gente, né? E é isso, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Marlon. Gente, é isso. Eu vou finalizar a gravação aqui. Cadê? Vamos ver.